Graça e paz, meus amados irmãos, povo que decidiu esperar no Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Glórias a Deus. Pulando agora para o próximo capítulo, meus irmãos. Estamos agora no capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor dos exércitos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra edifique o uso da tua fé, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, minha família em Cristo, quanto dura a tua paciência? Você sabe esperar ou gosta das coisas todas para ontem? Você não tem paciência com as pessoas e nem mesmo contigo? A ansiedade, considerado o mal do século, um sentimento que existe em oposição à fé no Senhor, praticamente está dominando todo mundo. Ninguém tem paciência com ninguém. E as pessoas perdem horas ou mesmo noites de sono sonhando com algo que ainda está por acontecer. E como você reage em relação às promessas de Deus? Você consegue esperar ou não? A tua resposta, meu amado, revela o uso da tua fé no Senhor. Por acaso, você acha que Deus pode falhar? Você já viu Deus falhar em alguma oportunidade? Tenho certeza que não. Então, meus irmãos, compreendamos que a ansiedade é um sentimento que não provém de Deus, já que nasce da falta de fé. E Deus requer que nós vivamos pela fé. Então vamos apresentar nesta ministração como tratar, segundo a palavra de Deus, com o problema da ansiedade no meio evangélico. No trecho que apresentamos no início, meus amados, vemos Abraão queixando seu senhor de não possuir herdeiros.
E o Senhor lhe prometendo um filho a ser gerado das entranhas dele, de Abrão. O que Abrão creu, e essa fé lhe foi imputada por justiça. Não obstante, depois de algum tempo, vemos Sarai, sua esposa, que era estéril, propondo uma solução alternativa muito comum naquela época. Fazer Abrão gerar um filho para o casal através dos ventres da sua serva Agar. Naquele tempo não havia inseminação in vitro, inseminação artificial. E a esterilidade era causa de vergonha e humilhação. E Abraão, que havia crido na promessa do Senhor, nesse momento, vacila na fé e aceita o plano de Sarai, de dar uma mãozinha para Deus, já que o cumprimento da sua promessa para eles estava demorando. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 10, diz a palavra do Senhor. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Meus amados, essa suposta mãozinha ou ajuda para o Senhor gerou muitas consequências na vida de Abraão e Sara. Já não era mais Abrão, já não eram mais Abrão e Sarai. Deus já havia mudado os nomes deles. Ao conceber, Agar passou a desprezar sua senhora Sara, o que gerou desentendimento entre ela e Abraão. Ismael, nascido de Agar com Abraão, foi frustrado depois do nascimento de Isaque, filho de Sara com Abraão, legítimo herdeiro. Zombou dele e foi despedido com a sua mãe. Ismael se tornou o líder de uma grande tribo ou nação, os ismaelitas, que viviam no deserto do Sinai e Parã. E foram um povo que sempre demonstrou hostilidade para com a nação israelita e para com Deus. Compreendamos, meus amados irmãos, que tudo tem o seu tempo certo para acontecer e que Deus não necessita de nenhuma ajuda. As obras do Senhor são completas e perfeitas. Deus não necessita de intervenção humana. E nós não temos o direito de passar à frente de Deus. Quando Ele deseja que intervenhamos, meus amados, Ele fala conosco claramente. Não precisamos supor que Deus precisa de ajuda, porque Ele não precisa de nada, na verdade. Quando Ele nos pede alguma participação, estejamos certos, meus amados, de que é para ajudar a nós mesmos e não a Ele. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Você se considera uma pessoa falha, meu irmão, que erra muito? Pois bem, ore sempre ao Senhor e procure melhorar. Lembre-se de que Deus analisa os nossos corações. E o único ser perfeito que pisou o solo terrestre em todos os tempos foi o nosso Senhor Jesus.
Não podemos, meus amados, contemporizar com o pecado. Temos de nos esforçar para melhorar sempre, a despeito da nossa natureza humana. Temos um espírito, meus amados, que consegue viver pela fé. Abraão, muito embora sendo nosso pai na fé, fraquejou na fé. E não foi apenas dessa vez que descrevemos. Abraão também não confiou integralmente no Senhor e, com medo de ser morto pelos egípcios, usou de uma meia mentira para se proteger, ou seja, tentou dar outra mãozinha ao Senhor. E será que precisava? Observe, meus amados, se Deus estava presente para ferir a Faraó e a sua casa com praga, para evitar o adultério de Faraó com Sara, certamente o Senhor também estava presente para proteger de alguma forma a vida de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E bem fez a Abraão por amor dela. E ela teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Glórias a Deus. Você se considera, meu irmão, minha irmã, uma pessoa bonita? Quer ser mais ainda? Deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus, que Ele fará maravilhas na tua vida e até mesmo no teu corpo. Sara, uma mulher de 90 anos, foi transformada pelo Senhor a ponto de atrair a atenção até mesmo dos reis, que tentaram tomá-la para si. E mesmo diante dessa demonstração do poder de Deus, Abraão, mais uma vez, usou da mesma estratégia para mais uma vez proteger a sua própria vida com a mesma mentira, com a mesma meia-verdade perante o rei Abimeleque. Mais outra mãozinha para o Deus que lhe havia feito promessas e que havia demonstrado presença permanente na vida dele. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso, disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la.
Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Meus amados, observe que a presença e a proteção do Senhor nunca faltou a Abraão. Deus havia tornado estéril Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, até que Abimeleque restituiu Sara, intocada, a Abraão. Abraão orou ao Senhor, e ele sarou a casa de Abimeleque, de forma que todos puderam conhecer o poder do Deus de Abraão, e as mulheres voltaram a conceber. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 17, diz a palavra do Senhor. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus amados irmãos, que ninguém tome essas passagens bíblicas como um aval para o pecado e para a mentira, assumindo uma falsa sensação de que Deus apoia essas coisas. Mas usemos esse conhecimento, sim, para que confiemos cada vez mais que o Senhor está no controle de todos os aspectos das nossas vidas, até mesmo aqueles que nos parecem mais insignificantes. Perto está o Senhor. Abraão não era perfeito, mas Deus o perdoou e o guardou em vida e em segurança, porque ele era fiel e alvo das promessas de Deus. Você tem promessas do Senhor, meu amado? Então confie, ele vai cumprir todas elas. Pare de se preocupar. Livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus amados, é essa paz que precisamos ter todo o tempo nos nossos corações. Para isso, precisamos amar sinceramente o nosso Senhor Jesus e guardar os seus mandamentos em quaisquer circunstâncias. Ele é Deus fiel, justo e misericordioso e não falha. Tudo o que ele prometeu, ele irá cumprir. Então façamos a nossa parte também. Aos que o odeiam, ele retribui sem demora no rosto de cada um. Ele é fiel, mas espera de nós também, meus amados, fidelidade. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus nunca falhou. Deus nunca falha. E a fé em Deus, meus amados, também não falha. Será que dá para confiar um pouco mais nele? Assim como totalmente? Claro que sim, meu irmão. Lembremos-nos sempre de que quando decidimos antecipar os planos de Deus, dando alguma mãozinha para o Senhor, ou mesmo recorrendo a algum outro Deus
Quero dizer, falso Deus, porque Jesus é o único Deus verdadeiro. Estamos, na verdade, retardando o plano dele. Porque o fim dos nossos planos, meus amados, é o começo da realização do plano de Deus. Mãozinha é coisa de criança. Somos adultos espirituais, então procedamos como adultos. Esperemos nele, com confiança, com fé, porque ele não falha. Glórias a Deus. Fiquemos, pois, meus amados, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a ele.